98 FM 98,3, 198 e 698 da Claro TV. Tem TV aberta 29.1 digital Belo Horizonte, 22.7 Lagoas. Nosso aplicativo, se você não baixou ainda, está passando da hora. Vai na Google Play, na App Store, baixa o aplicativo, leve a gente onde você quiser. O nosso site 98live.com.br, lá tem a Chat para você conversar com a gente e também tem o YouTube, youtube.com/98live. Dê o seu like, inscreva-se no canal. O 98 Talks vai ao ar também pela Rede Mais, afiliada à Record no interior. No sul de Minas tem Varginha, que emite o sinal. Lá na Zona da Mata tem Juiz de Fora, no norte de Minas tem Montes Claros. E a 97.1, a Vox FM em Timóteo, mais de 400 municípios em Minas Gerais, ligados no 98 Talks. Uma boa noite para você que está nos acompanhando. Deixa eu apresentar os nossos amigos que hoje estão de plantão. Dois carequinhas ilustres e saudáveis que se apresentam para a conversa. Eu tô brincando com o negócio de careca, porque eu fui alertado outro dia pelo Claré que eu posso me tornar um infrator em agressões a minorias, ou maiorias, ou populações significativas ou significantes. Eu já até me perdi como é que eu sinto tanta terminologia, mas eu vou transgredir e chamá-los de careca. Antônio Claré Júnior, boa noite. Boa noite, Paulo Leite. Satisfação estar aqui com você, Ricardo Kertzmann. E a gente tem essas piadinhas, né, Paulo? Porque o mundo está ficando muito chato, o politicamente correto, infelizmente, está vencendo. Lembrando que o politicamente correto não tem nada a ver com respeito. É chatice mesmo. Respeito é bom, eu gosto, todos nós gostamos. Agora, o politicamente correto, infelizmente, está vencendo. É um saco, eu concordo com você. Esse tal de politicamente correto, eu fui chamado durante todo o meu período de primário, de ginásio, de científico, a época que é o ensino médio hoje, de 4 olhos. E aí? Todo mundo, e tinha umas piadinhas, inclusive, infames com relação a isso. Eu tinha que ficar quieto. Eu não podia falar nada não, porque, inclusive, se eu falasse era pior. E, eu sofri muito, tadinho, fiquei com bullying, os óculos até hoje, tanto bullying que eu sofri. Ô, meu amigo Ricardo Kertzmann, boa noite, foi um prazer, aliás, falar com você. Tudo bem com você? Tudo ótimo, prazer é tudo meu. Boa noite, Paulo, boa noite, Claré, boa noite também para toda a nossa audiência. Paulo, você conhece aquelas 3 piadas? As 3 piadas não, né? As 3 mentiras. Dinheiro não traz felicidade, tamanho não é documento, e é dos carecas que elas gostam mais. Eu sei que está dizendo. Quer participar com a gente? O nosso WhatsApp, claro, é o 31 99 316 9898. 31 99 316 9898. Já pensou no poder transformador que uma contabilidade de excelência tem aí na sua empresa? A contabilidade é o motor de qualquer empreendimento. Por isso, conte com a força da Previsa, são 45 anos de expertise. A Previsa, a contabilidade e gestão, faz a sua empresa crescer além dos números. A Previsa constrói negócios e impulsiona pessoas para o sucesso. Já são mais de 700 clientes em todo o Brasil. Faça a sua empresa crescer com a Previsa. Acesse previsa.com.br. O governo de Minas lançou hoje o programa Nota Fiscal Mineira, uma iniciativa que sorteará prêmios de 100 a 1 milhão de reais para os consumidores do estado. Os bilhetes só serão válidos para compras em estabelecimentos mineiros. O governador Romeu Zema considerou o lançamento do programa como um momento muito importante para o estado. Kertzmann, esse negócio de nota fiscal premiada, eu fico meio com o pé nas costas aí, acho o pé atrás, aliás, que eu acho que nota fiscal premiada, né, negócio de, é para controlar, mas o que você acha? Incentiva o consumo e a arrecadação de impostos, é protetiva? O que você vê na nota fiscal premiada? Eu tenho o pé atrás, eu confesso, diga lá. Olha, Paulo, sinceramente, a medida em si é benéfica, ela não traz prejuízo nenhum, a não ser que o custo para a operação, né, para a arrecadação e tudo mais, seja maior do que o que vai trazer de benefício. Eu acho difícil que isso aconteça. Então, assim, a medida é uma medida boa, mas ela não ajuda muito, não. Eu não vi nenhum estado, nenhum município que até hoje fez esse tipo de campanha ser bem sucedido. Eu digo bem sucedido no aspecto de que o dinheiro tenha sido realmente significativo para a arrecadação. Mas, de qualquer forma, se ajudar pelo menos um pouco a trazer um pouco mais de dinheiro e ajudar também, de alguma forma, a combater a sonegação, é bem-vindo.
Clara, na sua opinião, a nota fiscal premiada funciona? O lançamento da nota fiscal mineira será um diferencial na compra oficializada, com emissão de cupom fiscal, aumento de receita? Você acha que é uma boa iniciativa? Eu acho que é uma iniciativa de respeito ao ambiente concorrencial, né, Paulo? Aqueles que estão fazendo tudo certinho, né, não sonegam imposto e tal, é uma medida em respeito a essas pessoas, porque você acaba atrapalhando aqueles que sonegam, que não cumprem, né, a legalidade formal e não seguem, né, as regras necessárias para a concorrência. Então, entendo como uma medida positiva para o ambiente concorrencial. Perfeito, tá aí. Então, quero saber a sua opinião aí. Quer conversar com a gente? Vai lá no nosso WhatsApp, claro, 3199316898 e fale sobre esse tema, nota fiscal premiada. Você acha que funciona, aumenta ou melhora o ambiente concorrencial, como disse Claré? Eu confesso a minha descrença. Espero que eu esteja enganado, quero queimar minha língua, mas sempre tem uma descrença com relação a isso. São Paulo tem nota fiscal premiada há mais tempo, né? Eu, quando vou a São Paulo, sempre vou lá, faço as compras, pergunto se eu quero deixar o CPF por causa da nota fiscal premiada. Eu confesso que eu nunca deixei, porque eu estou aqui, como é que eu vou saber se eu fui premiado lá? Mas, enfim, tá aí, essa é uma nova realidade para o consumidor de Minas Gerais. O Senado retoma nesta semana as atividades após o recesso parlamentar. O recesso se encerrou formalmente na última quinta-feira. Mas o presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco, marcou sessões de votação para a próxima terça-feira amanhã e para quarta-feira, depois de amanhã, com pauta que ainda vai ser divulgada. Por outro lado, a Câmara só voltará aos trabalhos a partir do dia 12, depois de um acordo entre os parlamentares. Eu queria um emprego assim, Claré. Eu ia voltar dia 6, dia 4, aliás, por obrigação, ou 5, que é hoje, por obrigação. Acabo não voltando. Sabe-se lá por quê, eu não estou com muita vontade de voltar. E aí digo que eu só vou voltar dia 12. Como é que fica? É assim? Funciona desse jeito? E aí uma semana de trabalho legislativo é jogado no lixo por conta da vontade dos deputados? É isso? Eu não estou entendendo direito. Olha, a considerar a grande maioria da produção legislativa daquela casa, né, da Câmara Federal, talvez essas férias prolongadas sejam positivas para o cidadão, para o indivíduo brasileiro, viu, Paulo? Mas tem um problema, viu, Clara? É porque nós estamos num período eleitoral. Daqui até outubro, o que vai ter de deputado e senador gazeteiro, e eles vão usar como desculpa, sabe o que? Eu estou nas bases. Estou lá porque eu tenho que eleger o prefeito do meu município e preciso contribuir com a campanha, fazendo o apoio à campanha política. Esse discurso cola, Kertzmann, ou nós já estamos cansados dessa bobagem? Bom, nós eu não sei, mas eu tô para lá de cansado disso. Ô Paulo, você sabe quanto que custa anualmente cada deputado desse aí que vai ficar de folga mais um tempinho? Diga-me lá para eu passar com raiva. Não, aproximadamente 3 milhões de reais. Porque aí engloba salário, cotão, auxílio moradia, verba de gabinete e tudo mais. O que mais irrita nesses casos, que além do tempo desperdiçado, além do tempo legislativo que não vai ser trabalhado, isso traz enormes prejuízos de toda a sorte para o país, tem esse custo direto, que ele não para. O Congresso é igual a nossa casa, Paulo, é igual a nossa empresa. Dia 1º o reloginho começa a funcionar. As despesas todas, energia, funcionário e todos os custos decorrentes começam a valer. Não tem descanso, não tem feriado, não tem fim de semana, não tem nada, não tem São João, né? Outro dia os caras estavam pulando São João. O dinheiro vai saindo todo dia e o trabalho que é bom, nada. Eu fico impressionado. Porque eles vão para as bases, mas eles pouco se importam com o resto do país. Esse negócio de político no Brasil, claro, eu não tenho. Eu já tive medo de generalizar, eu já não tenho mais não. Porque eu acho que a minoria só é que tem um pensamento diferente da maioria. Então eu não estou generalizando, eu estou caracterizando pela maioria. O político brasileiro tem uma preguiça ao trabalho e tem desculpas toda hora. Tem o São João da minha cidade, tem a festa não sei do que da minha cidade, tem eleição municipal e eu tenho interesse na minha base. O tempo inteiro tem desculpa para faltar. Não seria lógico, justo,
que se fizesse aí um abatimento no soldo de cada um desses senhores, para que eles, ou senhoras, para que eles pudessem sentir no bolso este problema, meu caro Claré. Bacana você falar em soldo, né? Gostei, é uma palavra bonita aí. Eu você rebusquei. traz a baila para nós. Ô Paulo, assim, eu tô cansado de falar isso aqui, mas eu acho que a gente tem que falar mais 1000 vezes, se for necessário, até que entre na cabeça das pessoas. Quando a gente critica político em mandato eleito, eu acho que o principal culpado é o povo, é o eleitor. Especialmente quando a gente fala sobre legislativo. A gente debate muito prefeito, governador, presidente, pouco se fala no legislativo, muito pouco se fala no legislativo. A gente fala às vezes aqui, às vezes não, a gente sempre está falando aqui sobre os presidentes das casas, né? Mas os parlamentares em si são pouco abordados, mesmo porque são muitos, né? São 513 deputados federais, 81 senadores. Então cabe a cada eleitor acompanhar aquele em quem ele votou, ou se o que ele votou não foi eleito, quem ele acabou elegendo. Porque quando você vota, amigo, você elege alguém. Cada um dos eleitores brasileiros tem um representante lá na Câmara Federal e no Senado. Na Câmara Federal, você vai acabar arrastando alguém lá quando você faz um voto, né? Então, assim, no Senado não, mas na Câmara Federal, sim. Então, cabe a esses eleitores acompanharem os seus deputados. Hoje é fácil. Tem vários aplicativos, tem site até da Câmara, você recebe o que ele está fazendo por e-mail, mas as pessoas não fazem isso, elas nem lembram em quem votaram. Então o cara fica falando um negócio desse, jogando um verde desse, e quem colocou ele, quem é o chefe dele, não está nem aí. Agora, isso aí, diga. É porque ia falar sobre a eleição da presidência da Câmara e do Senado, mas é o próximo assunto. Diga lá, Kertzmann. Eu estava fazendo uma rápida consulta aqui aos meus alfarrábios. Opa, o Congresso voltou a trabalhar no comecinho de fevereiro. Depois eles pararam para o Carnaval. Depois veio Semana Santa. Depois veio São João. Eita! Depois veio agora esse recesso legislativo. Eles vão voltar agora, como você falou, só daqui a alguns dias. Depois chegam as eleições. Aí daí vem Natal, acabou o ano. Você sabe o que eu fico pensando aqui, Kertzmann? Eu acho que a gente devia fazer um pleito para toda a população brasileira. Porque eu vejo muita discussão aí sobre calendário de trabalho, querendo diminuir a semana, né? Fazer semanas com menos dias úteis. Nós podíamos fazer o seguinte, que todo brasileiro tivesse o seu calendário de trabalho, como as casas do Legislativo têm no Brasil, e como os magistrados, juízes e desembargadores têm. 2 férias por ano, trabalhar quando quiser, sair para o Carnaval, sair para o São João, sair para não sei o quê, para a Semana Santa, para o aniversário da Dona Maria, para o feijão pingado e o queima para a final da Champions League na Europa, que nem vai ministro, vai deputado, vai não sei mais quem. Ô, gente. Foi o ministro. Foi do Supremo, foi o ministro. Com segurança tiracolo, bancado por nós. Mas a corte brasileira que presenciou o final da Europa Champions League tinha deputados e senadores que também lá foram, enquanto deviam estar trabalhando, juiz, um excelentíssimo senhor juiz do Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência Dias Toffoli, que até lá foi acompanhado de um segurança que custou uma baba para os cofres públicos. Ô Paulo, e tem o Gilmar Palusa também em Portugal. Tem o Gilmar Palusa em Portugal. Nós precisamos de um calendário assim, meus amigos. Você que está me ouvindo agora, está no carro, está em casa, na televisão, nos acompanhando. Nós precisamos pleitear que nós, brasileiros, todos tenhamos um calendário de trabalho, como tem os nossos parlamentares, como tem juízes e desembargadores. Talvez até com as mesmas regalias, não é não? Diga. Não, se o país inteiro tivesse esse tanto de feriado, né, de dias não trabalhados, e viajasse tanto quanto o presidente Lula, amigo, podia fechar as portas. Tem isso também, Podíamos fazer o calendário lulístico, né? O nosso é gregoriano, não é? Me ajudem aí, eu sempre faço confusão, o nosso calendário é gregoriano. Então nós podíamos fazer o calendário luliano, talvez seja um calendário mais adequado para uma vida mais saudável, mais ligada ao divertimento, ao lazer, ao prazer, e não o trabalho que nós temos que fazer, que pelo visto os parlamentares não gostam, nem membros do Judiciário, nem ministros da Suprema Corte,
quem dirá outros poderes por aí estabelecidos. Mas falar um pouquinho sobre a eleição da presidência na Câmara, senhores, porque a partir de fevereiro de 2025, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados terão novos presidentes. O Congresso Nacional elegerá novos presidentes. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco deixam o cargo. No Senado, Davi Alcolumbre está com a bola cheia, já foi presidente do Senado, diz que é bom de costura política. E na Câmara, Elmar Nascimento, do União da Bahia, Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, presidente do partido, e Antônio Brito, do PSD da Bahia, também estão no páreo. Tem também o Hugo Mota, do Republicanos, que está lá se o Marcos Pereira, presidente do partido, desistir da briga pela presidência da Câmara dos Deputados. Pouco importa quem estará lá ou é importante a gente dar um olhar atento para esta eleição de presidência da Câmara e do Senado, Claré? Não, certamente é interessante a gente acompanhar até para ver as relações, né? De modo geral, eu entendo que 80% pouco importa. Mas você tem um 20% ali que você pode ver algum drama, alguma emoção na questão, né? Vamos ver qual que é a relação pretérita dele aí com o Lula, como que ele tem se colocado, como que ele tem se posicionado. Mas assim, 80% pouco importa. E aí, Ketson, você também é da opinião de Claré que pouco importa quem seja a pessoa que senta na cadeira, vai dar sempre ruim? Vai estar sempre no mesmo jeito? Eu já sou pessimista, vai dar sempre ruim. Vamos embora, diga lá. Não, não acho não, Paulo. Eu acho que a gente tem que ficar de olho sim, porque o estrago pode ser sempre maior. No caso do Senado, a coisa está meio garantida já, né? É uma dobradinha. O Davi Alcolumbre colocou o Rodrigo Pacheco, que vai devolver o trono para o Davi Alcolumbre. Já na Câmara a coisa está um pouco enroscada, Paulo, e você acompanha muito bem os bastidores aqui das eleições municipais aqui em Belo Horizonte, e muita gente não sabe, mas essa costura toda que foi feita aqui em torno da candidatura do Mauro Tramonte, em torno do Republicanos, das alianças com o Novo e tudo mais, também passa por Brasília, por causa do deputado Marcos Pereira. Ele é um player importante nisso aí, é do Republicanos e conta com o apoio da bancada mineira para poder ser eleito presidente. Além do que, lá no Republicanos, essa decisão de Marcos Pereira mostrou a força que ele tem no partido. Né? Porque nós vimos aí, para quem acompanha o que acontece na política belo-horizontina, no final de semana, desde a sexta-feira, nós vimos movimentos que são movimentos que não eram movimentos previstos. Por exemplo, o senador Cleitinho foi à convenção do PL apoiar o candidato do Partido Liberal, Bruno Engler, à Prefeitura de Belo Horizonte. E disse claramente, durante a convenção, de que ou o Republicanos foi traído e vai para a esquerda de Calil, ou o Calil está se traindo e vai para a direita dos Republicanos. Essa é que é a questão. E aí discute-se até uma provável infidelidade partidária do senador Cleitinho, que não poderá ser punido até o final das eleições municipais. Porque só ao final das eleições municipais é que pode se pensar em afastamento de partido, em outra, a não ser que tenha cometido um crime ou qualquer outra coisa, mas a infidelidade partidária não é tratada dessa forma. E aí hoje de manhã até eu me perguntava, há um problema sério de comunicação no Republicanos, porque ou o senador Cleitinho não foi avisado, e deveria ter sido, porque é um dos senadores mais votados do Brasil, e em Minas Gerais é uma estrela do Republicanos, ou ele não foi avisado pelo Republicanos que Calil embarcaria na canoa dos Republicanos, ou então ele perde a força ali dentro. Vocês concordam comigo nessa análise? Ou eu estou sendo precipitado para fazer essa análise? Olha, Paulo, essa história do Cleitinho aí, né, se dizer surpreso, é a mesma história da nota oficial que a direção nacional do Partido Novo soltou ontem, né, dizendo que foi pega de surpresa, que o partido foi pego de surpresa com a filiação do ex-prefeito Alexandre Calil e sendo ele coordenador de campanha. Surpresa porcaria nenhuma, Paulo, porque qualquer paralelepípedo aqui de Belo Horizonte está sabendo dessas tratativas há muito tempo. Nós mesmos da imprensa cansamos de noticiar isso diariamente, que havia reuniões constantes entre Alexandre Calil e republicanos, e a coisa estava muito próxima. Não tem essa de dizer que não sabia, não. Com relação à infidelidade partidária, ô Paulo, o Cleitinho teve mais de 4 milhões de votos. Eu duvido que algum partido tenha coragem de alegar essa infidelidade partidária e não ter o Cleitinho nos quadros.
Esse tipo de movimentação, Claré, eu vou te perguntar de maneira genérica, porque essa movimentação tem particularidades, mas eu vou te perguntar de maneira genérica. O Brasil não tem, até hoje, uma conduta de políticos que tenham regras como fidelidade partidária, fidelidade ideológica, manutenção de princípios pelos quais foram eleitos e depois mudam de lugar. E ficar cobrando isso nesse momento, eu acho que é perder tempo, não é não, Claré? Porque tem outras coisas na política que são mais importantes para serem discutidas, ou não? Ainda mais que a questão de perda de mandato é mais complexa, né? Acaba que hoje me parece que o Tribunal Regional, Tribunal Superior Eleitoral não entende que há perda de mandato por questão de infidelidade partidária. Eu entendo, Paulo, cada vez mais a gente está caminhando para um ambiente onde devia se amadurecer o debate sobre a candidatura independente, né? Desligada de partido, porque se você tem poucos partidos ideológicos no Brasil, você tem pouquíssimos de esquerda, alguns de direita, né? Então, essa aqui é a questão de debate. Especificamente sobre o tema que havia sido iniciado aí, o que eu vejo é que você tem uma aliança ali do Partido do Novo, né? Que é o partido do governador Romeu Zema, com republicanos, que é o partido do Tarcísio, né? Grande governador de São Paulo. E aí, infelizmente, com a entrada de um terceiro que não está na aliança, simplesmente um filiado ao Partido Republicano que surgiu e que me parece que não é de direita, aí entram as narrativas daqueles outros que estão na disputa, né? Que querem atacar a chapa supostamente muito forte. Aí faz parte da política, né? Normal. Na verdade... Mas não é para atacar, não, Claré? É para aceitar pacificamente assim um candidato, a entrada do Alexandre Calil na chapa do Republicanos com o Novo. O Alexandre Calil, que foi rival do governador Zema, que chama o governador Zema de mentiroso a toda hora. Há pouco tempo, agora, 15 dias atrás, ele estava em entrevista dizendo que o Zema ganhou eleições mentindo, que foi combatido pelo vice-governador Matheus Simões durante todo o período que o Matheus foi vereador, que foi combatido pelos vereadores do Novo na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Inclusive, naquela CPI lá de abuso de poder, a relatora foi a vereadora Fernanda Altoé, que bateu sem dó piedade nos desmandos da administração Alexandre Calil. Agora, de forma oportunista, o Calil chega numa chapa, o Novo topa isso, não é narrativa, Claré. Isso aí é um oportunismo eleitoral e eu acho que é dever de todo eleitor vigilante combater isso e ser veemente na crítica. Eu, como eleitor vigilante, acho que a gente tem que combater o oportunismo daqueles que se sentem ameaçados com essa chapa fortíssima, que é do partido do governador Zema, do governador Tarcísio, e ficam trazendo essa narrativa. É mentira, o Calil não está na chapa. A chapa é formada por Mauro Tramonte, coordenador de campanha, Claré. Peraí, eu não terminei. Mauro Tramonte e Luísa Barreto. Agora, se tem um filiado, um mero filiado do outro partido que não agrada, aí tem que reclamar lá no outro partido. Claré, não é verdade. Ele é coordenador de campanha, a assessora de imprensa dele é responsável pela comunicação. Ele já disse publicamente que o Mauro Tramonte aceitou 2 ex-secretários dele, o Dr. Jackson, e me esqueci agora o nome da ex-secretária de Educação. Não é um mero filiado a um partido, não, Claré. É uma coligação de fato. O Alexandre Calil está na chapa do Tramonte, vai indicar secretários e está participando ativamente. Isso é mentira sua, que você sabe que não está na chapa. A chapa é prefeito e vice-prefeito. Isso é mentira minha? Você está trazendo uma me informação de mentiroso, Claré. Você está trazendo informação que confunde. Claré. Não está na chapa. A chapa foi aprovada na convenção e não tem nome de Alexandre Calil, não. Você está desinformado. O Alexandre Calil é coordenador da campanha. Não querer admitir isso, ou ser desinformado, ou querer fechar os olhos para uma realidade. A chapa é formada por prefeito e vice-prefeito, foi aprovada na convenção do Novo do Republicano. E quem é o coordenador da campanha, Claré? Oi? Quem é o coordenador, Claré, da campanha? Coordenador não sei quem é, mas não está na chapa. Você não sabe o que fala, chama Alexandre Calil, Claré. Vai indicar 2 secretários, ele disse isso publicamente, que o Mauro Tramonte sinalizou para ele a indicação de 2 secretários da Saúde e de Educação. Isso é uma conversa sua que ultrapassa não é minha, a chapa. É pública, isso é entrevista, é público, claro. Não dá para falar informado. Não dá para conversar, ele entra no meio da nossa fala aqui, mas bem, para quem nos acompanha, chapa é formada por prefeito e vice-prefeito. Um chama Tramonte e outro Luísa. Pronto. Gente, é interessante isso, porque vocês estão discutindo uma coisa que está se discutindo nas ruas. E esse mesmo descompasso,
eu tenho verificado também nas observações que ouço, particularmente daqueles que são opositores à chapa de Tramonte e Luísa Barreto. A verdade é a seguinte, a influência de Alexandre Calil na campanha de Mauro Tramonte nós vamos conhecer a partir de agora. Porque me parece, e aí me parece por informações que tenho, e de maneira muito segura a informação que eu tenho, me parece muito, muito segura essa informação, porque a fonte que eu tenho é uma fonte muito fidedigna, de que a articulação muda a partir da composição que o vice-governador, professor Matheus, tem na levada de Luísa Barreto, no encaminhamento da candidatura de Luísa Barreto como vice da chapa de Mauro Tramonte. Então eu não sei se essa estrutura que a gente está discutindo será verificada durante a campanha. Mas que eu tenho certeza que os adversários vão explorar essa questão, eu tenho certeza. Ninguém tem dúvida que os adversários irão explorar o fato do governador Zema e do ex-prefeito Alexandre Calil estarem no mesmo palanque. Isso a gente vai ter que deixar de ser vestal e começar a pensar na realidade, saber que isso vai acontecer. Os adversários vão usar isso como arma, como ferramenta, claro. Ora, até então, Alexandre Calil e Romeu Zema não estariam comendo o mesmo prato de sal, para falar a linguagem que as pessoas falam na rua. E a partir de agora terão que comer o mesmo prato de sal, porque a vice Luísa Barreto é do Partido Novo, do governador, e Alexandre Calil acompanha os republicanos como agora filiado ao partido, a partir do convite feito pelo presidente do partido, o deputado Marcos Pereira, como bem lembrou Kertzmann, para uma articulação à sua candidatura à presidência da Câmara. Mais alguma coisa nesse assunto ou vamos deixar que as pessoas amplifiquem esse debate de vocês aí? Ô Paulo, eu vou discordar de você quando você diz que o governador Romeu Zema e Alexandre Calil vão comer do mesmo prato. Eu acho que não vão, não. Porque ontem, para quem não sabe, como eu já disse, o Partido Novo emitiu uma dura nota, né, repreendendo essa ligação, inclusive chamando o Alexandre Calil de oportunista, a não ser que ele tenha mudado de opinião com relação ao péssimo trabalho dele na Prefeitura de Belo Horizonte e ao bom trabalho do governador Romeu Zema. E, por sua vez, o Alexandre Calil rebateu, humilhando o Partido Novo em nota, uma coisa vexatória, dizendo claramente que o Novo só está na chapa, o Novo, aí sim o Novo por oportunismo, que chegou depois dele, Calil, para se aproveitar da popularidade dele, Calil. Isso é uma nota dele, tá? Senão Claré vai dizer que é mentira minha. E dizendo também que ele, Calil, né? Porque é isso que ele fala, ele, Calil, que aprovou a entrada no Novo na chapa. Que se ele quisesse vetar, ele teria vetado. Eu acho uma humilhação a que está sendo submetido o Partido Novo. Sobre o tema ainda, sobre o tema, sim. Eu vi esse tweet dele, não é mentira do Kertzmann, mas para mim foi um tweet humorístico, uma vez que, como ele pode falar em popularidade, quando ele disputou há 2 anos para governo com um membro do Partido Novo, perdeu no primeiro turno e perdeu na cidade que ele governava. Então, em popularidade, ele perde para o Novo aqui em Belo Horizonte. E ainda sobre o tema, Paulo, já que as pessoas querem participar, mandar as mensagens, a gente falando sobre aliança, eu volto a reforçar aqui. A aliança do Novo em Belo Horizonte é com o Republicanos, partido do governador Tarcísio, e o Novo é o único partido que ele tem uma normativa de não fazer aliança com partidos de esquerda. É normal fazer alianças, né? O PL mesmo, que é o partido do Bolsonaro, ele está fazendo coligação com o PT de Lula em 4 cidades mineiras. Então, assim, gente, faz parte. Bom, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho eu falar um pouquinho sobre essa curiosidade que disse aí Claré. Porque no interior funciona muito pouco, mas muito pouco mesmo, essa relação de esquerda-direita que nas cidades médias e cidades grandes é mais declarada e mais escancarada. Nas cidades pequenas, o que vale é o conhecimento que você tem do candidato. E às vezes essas alianças ficam sem serem entendidas pela nossa observação, que da cidade grande ou da média não tem a realidade da cidade pequena. Mas vamos para o intervalo, senão eu sou chamado a atenção aqui e a gente volta daqui a pouquinho. Daqui a pouco tem mais 98 Talks.
São 19h37. A limpeza deve ser prioridade em todas as empresas, lojas, academias, indústrias, hospitais, salões de beleza. Ela transmite confiança, profissionalismo e cuidado. Por isso, invista numa higienização personalizada de alta performance. Aí, só com a Distribuir Higiene. Portfólio completo, mais de 1.500 produtos, consultoria técnica, treinamento especializado e mais pagamento facilitado e entrega em até 72 horas. Basta você clicar lá em distribuirhigiene.com.br. Digita aí distribuirhigiene.com.br. Na mesa operadora de vídeo, fazendo os cortes de imagem desse programa, está Teofir Júnior, supervisionado por Rafael Ribeiro. Ao lado dele está o jornalista Eric Funes, o produtor desse programa. Ao meu lado, e eu tenho esse privilégio, Juliana Moura fazendo os cortes de áudio do 98 Talks. Lucas Rage é o coordenador de jornalismo da Rede 98, que junto com a equipe de jornalismo da Rede 98 e da Rede Mais, além da equipe técnica da 98, das equipes técnicas da 98 e da Rede Mais, nos ajudam a fazer esse 98 Talks. Gente do céu, vocês discutem aí, e aí depois os Teleweb amigo ouvintes vêm aqui para me chamar a atenção. Eles dizem que eu devia ter interferido na briga dos dois. Eu tenho aqui. De jeito nenhum. O Marco Aurélio, ele é do bairro Sagrada Família, dizendo que eu deveria ter interferido na briga dos dois. Primeiro, que eu não entro em briga de marmanjo por uma definição da minha vida. Fala que briga de amor não dói, Paulo. Eu não entro em briga de marmanjo. É uma coisa que eu sempre fiz na minha vida. Marmanjo quer brigar, deixa eles discutirem. Segundo, que eu respeito a opinião, porque há um princípio filosófico que diz que só tem síntese se tiver tese e antítese. Então deixa os dois discutirem, cada um com o seu ponto de vista, para ver se você é que chega à síntese. Você que é nosso ouvinte, você que é nossa ouvinte, nosso espectador ou espectadora, vocês é que devem chegar a essa síntese. Mas tem mais gente participando aqui. Olha, o Alisson de Confins disse que essa é a melhor formação do Talks. Tem a manha demais essa formação, segundo eles. Tá aí. Rodrigo Carneiro anota aí, porque vai ter que reforçar aqui o caixa dos três aqui, pelo menos até o fim do ano. Paula de Lagoa Santa diz que adora essa dupla. Ricardo e Claré, tá aí, ó. Tá aí, Paulo. Os dois estão aí juntos. De vez em quando tem que comprar uma luva de boxe, porque a cena pode ser de pugilato, mesma distância. Mas os dois estão aí. Ulisses de Januária... Como é que é a música? Entre tapas e beijos? Entre tapas e beijos, Ulisses de Januária diz que a nossa audiência é enorme lá em Januária, no norte de Minas. Um abraço para Januária. Juliano de Contagem diz que a verdade é quantos dias os nossos deputados trabalham por ano. A pergunta é essa, e diz que é um absurdo. O Flávio Pereira diz assim, vocês são feras. Mas ele escreveu fera com outras 4 letras, aqui eu não posso falar quais são as que ele escreveu aqui, mas são outras 4 letras. Ele falou que nós somos feras usando outras 4 letras. E disse que tem só uma observação a fazer para o Claré. Claré falou em 513 deputados, mas ele disse que apenas 28 deles foram eleitos pelo voto direto. Está aqui a conclusão dele por causa do quociente eleitoral, aquela confusão na hora de apuração. A Débora de Juiz de Fora diz que gosta muito dos debates, que de certa forma ajuda a ter-se um outro ponto de vista. Muito obrigado, Débora. E o Gilmar de Contagem acha importante o cidadão acompanhar a política, mas tem que ter estômago forte para ver os conchavos políticos, diz o Gilmar de Contagem. Na política, 2 máximas que aprendi. A primeira é que política é igual nuvem, olhou para o céu, está de um jeito, olhou para o outro, está do outro. Essa é uma máxima da política. A segunda, eu também já ouvi, e é que não existem adversários, não existem inimigos na política, existem adversários. E que pessoas de um lado ou do outro podem se juntar num determinado momento por interesses políticos, legítimos ou não. Não vamos discutir se é legítimo ou não, porque nós vamos perder um tempo danado, não temos tempo para ficar discutindo isso aqui, não. O Supremo Tribunal Federal iniciou na última sexta-feira, dia 2, o julgamento de uma ação proposta pela Procuradoria-Geral da República que quer uniformizar as regras da licença maternidade para trabalhadores da iniciativa privada e funcionários públicos. E quer também discutir aquela questão da licença maternidade, equiparando a licença maternidade das mães biológicas e das mães adotantes. Vocês têm algum ponto de vista sobre isso? Queria ouvir você, Antônio Claré. Paulo, bom, eu não li exatamente qual que é o texto desse projeto. Igualar
do privado e do público, mas não vejo quem que está ganhando com isso, o que está ganhando, para que está fazendo isso, né? Honestamente, não sei. Eu gosto muito do tema licença maternidade, acho interessante. A questão da mãe adotante faz sentido para mim, sim, né? Ela está recebendo o seu filho ali em casa, tá, a mesma dificuldade que a mãe biológica passa, ela também vai passar para se adaptar com o filho, com a casa. Eu sou um cara bem sensível nesse ponto, para ser honesto com você. Eu acho interessante esse tema, não sei se você sabe, existem alguns países onde a licença, inclusive conjunta, né? É maternidade e paternidade, aí, até para valorizar a questão profissional da mulher, né? Então, o homem e a mulher podem dividir. Tem uma série de discussões sobre esse tema. Especificamente, esse projeto de lei eu não li, então não vou comentar ele especificamente, mas eu acho um tema bem interessante que vale o debate, sempre com cuidado para não acabar atingindo a mulher. Porque se você coloca condições para a mulher que tornam difícil a sua manutenção, continuidade, volta ao trabalho, você acaba atrapalhando o gênero mulher, sabe, no mercado de trabalho. Então, assim, isso sempre tem que tomar um certo cuidado. Opa, parece que picou a ligação do Claré. Claré, agora sim, destravou. Pode concluir, Claré, porque travou sua última fala. Tem que tomar cuidado. Não, eu só falei que tem que tomar cuidado, né, com essas leis, com essas regras que trazem sobre licença maternidade e outros envolvendo a mulher, para que não acabe atrapalhando a mulher, porque certas regras colocam ela de uma forma assim discriminada. O mercado acaba entendendo, nossa, mas mulher vai ter isso, aquilo, então assim, tem que tomar um certo cuidado para não atrapalhar a mulher. E aí, Kertzmann, o que você pensa a respeito disso? Diga-me. Ô, Paulo, a gente já debateu esse tema antes e totalmente favorável, eu não vejo por que diferenciar. Eu só lamento, bom, se bem na verdade eu não sei se eu posso dizer que eu lamento, porque senão imagina o custo, né? Eu iria dizer que eu só lamento que nem todos os benefícios do setor público sejam equiparados também ao setor privado, né, aos trabalhadores do setor público e privado, porque a quantidade de benefícios que trabalhadores do setor público têm e os privados não têm é absurdo. Quando eu digo infelizmente é porque eu gostaria que o pessoal da iniciativa privada também tivesse os mesmos benefícios, mas se isso acontecesse, acho que o país estava mais quebrado ainda do que já está. Com relação à mãe biológica e adotante, eu já conversei com mais de uma mãe adotante e sei, por conversar longamente, que as mães adotantes têm um trabalho na recepção, eu digo trabalho que é um formato na recepção do filho que chega, da filha que chega, que é igual àquele da mãe biológica. A preparação, o receber, o tempo que permanece na chegada, a adaptação àquela vida que chega para você receber e acolher essa vida. Então, quando se fala em equiparar mãe biológica e adotante, eu, depois de conversar com algumas mães adotantes, tenho a certeza que deve-se sim equiparar. Não há por que não equiparar. O processo de recepção, de chegada é similar. Diga. Como eu falei aqui, né, no início da minha fala, a mãe biológica e a mãe adotante são a mesma coisa. Tem que ter os mesmos direitos, sim, sem sombra de dúvida. Vocês querem falar de Venezuela ou não? Nós já falamos tudo. Porque, por exemplo, a União Europeia diz que não reconhece o presidente Nicolás Maduro. E agora, Estados Unidos, alguns países da América Latina, não reconheceram o resultado das eleições de 28 de julho. Mas Maduro não quer sair do poder. Sabe aquela história de caiu de Maduro? Esse é o único que não cai de Maduro até agora. Não é verdade? Não quer sair do poder de jeito nenhum. Lá no Chile... Paulo, deixa eu colocar uma pimenta no seu vatapá. Coloque toda a pimenta. Eu adoro quando o vatapá vem apimentado. Diga lá. Eu queria saber sua opinião aí do Kertzmann, pessoas mais velhas, mais experientes que eu, tem mais cultura geral, mais, mas é porque eu queria saber mesmo. Lá vem. É um debate interessante, Vocês apoiam a intervenção na Venezuela, ou seja, Estados Unidos e outros invadirem lá e tirar esse ditador pela orelha? Ou não? Vocês, como Lula, entendem que deve ter o respeito à soberania nacional e a gente deve deixar lá rolar? Ou, se for o caso ainda de respeitar a soberania nacional,
Como tirar o Maduro de lá? Alguma questão comercial? O que vocês entendem? Porque em Cuba não funcionou, né? Eu acho que as pressões internacionais devem funcionar na medida em que se isole a Venezuela do cenário internacional. Eu fico imaginando, a Venezuela tem um forte apoio, e isso declarado, de Rússia, Irã, Catar e Cuba. E China, desculpe. Rússia, Irã, Catar e China. Se porventura outros países se aventurarem a retirar Nicolás Maduro à força da Venezuela, haveria por parte desses países, que são potências, particularmente falando de Rússia e China, haveria por parte desses dois países uma reação na mesma proporção para proteger Maduro? Essa é uma questão de relação internacional que a gente tem que levantar. Agora, eu acho que sim, sanções mais ríspidas, mais claras, mais declaradas à Venezuela deveriam ser tomadas de imediato. A gente sabe que quem sofre com isso é a população que está lá. Mas a população da Venezuela não pode sofrer mais do que está sofrendo, não. Não há como sofrer mais num país onde 7 milhões, quase 7 milhões e meio dos seus habitantes já foram embora do país. O que você pensa sobre isso, Kertzmann, respondendo à pergunta de Antônio Claré? Mas para manter a temperatura da treta em alta, tem que dizer para o Claré que conhecimento, cultura geral e tudo mais não depende de idade, não, pô. Pode ser velho ou novo. Agora, com relação a invadir, né? O Claré está dando a ideia aí, querendo saber se eu sou a favor de uma invasão, né, dos Estados Unidos ou qualquer outro país à Venezuela. Eu acho a ideia tão maluca que eu não consigo nem responder para o Claré. Com relação a embargos, Paulo, aí eu acho que devem ser feitos, sim, devem ser levantados embargos econômicos, e conforme a gente já conversou também no Talks anterior, acho que foi com o Luiz Fernando, essa história de que a população é quem mais sofre, de fato, a população acaba sofrendo, mas ela já sofre da mesma maneira, porque se o país é isolado internacionalmente, isso diminui as receitas desse país e, obviamente, isso aumenta a pobreza. Se você, através de relações comerciais, traz recursos para essa ditadura, né? Você continua mantendo a população escrava, você continua mantendo a população pobre, porque esses caras pegam o dinheiro todo para si e fortalecem um regime que não é benéfico para ninguém. Então, eu sou favorável aos embargos, sim. Infelizmente, tem efeitos colaterais contra a população, mas eu não vejo outra saída. Agora, que é difícil a gente achar que é legítima a posição brasileira até então, é difícil. Mesmo a candidata, a líder da oposição, que não pode ser candidata, Maria Corina, dizendo que, pelo menos, Lula se manifestou a favor da divulgação dos boletins das notas. Eu particularmente acho que não há como se manter relações diplomáticas ou comerciais com um facínora, que é um facínora que divide fronteiras territoriais com o nosso país. Porque aí há, além de tudo, uma relação geopolítica, além da relação diplomática, uma relação geopolítica clara, transparente. Não dá para você conviver com esse absurdo que é ter no nosso vizinho um ditador que é um ditador absolutamente desprezível por tudo aquilo que faz com a sua população. É assim que eu penso. Paulo, e além de desprezível, né, por tudo que ele faz com a própria população venezuelana, ele é um risco para a América do Sul, porque esse cara está no nosso quintal. As pessoas fogem da Venezuela e vão para as fronteiras com o Brasil. A Venezuela é um corredor de passagem de drogas. Então, assim, não é dizer assim, é uma ditadura, problema dos caras. Não é, porque, repito, está aqui do nosso quintal. Está aí a opinião do Kertzmann, a opinião do Claré. Vejamos agora qual será a posição do Brasil. O Brasil que está sendo pressionado. Alguns líderes mundiais já fizeram uma carta. Eu estava vendo aqui rapidamente, mas eu já fechei ali. Uma carta endereçada ao presidente Lula, pedindo para que ele tenha uma posição definida, declarada, contrária à posição do ditador Nicolás Maduro. Antônio Claré Júnior, muito obrigado por sua presença aqui nessa segunda-feira. Foi um prazer dividir a segunda-feira com o senhor. Todo mundo dizendo aqui que o programa foi muito bom, que pegou fogo, é desse jeito, assim que é bom. Vocês foram responsáveis por esse incêndio, então, muito obrigado pela presença do senhor Antônio Claré Júnior. Obrigado, Ricardo Kertzmann.
Abraço, Paulo. Abraço, Claré. Abraço para toda a nossa audiência. Olha, agradecer mais duas participações que chegaram aqui em cima da hora. O Jean de Sabará e o Josué Gomes, de Juiz de Fora, conversando com a gente. Muito obrigado, um grande abraço a vocês. Para quem está agora na Rede Mais, afiliada à Record TV no interior, vem aí o Jornal da Record. Para quem está ligado nos canais da Rede 98, tem jornada esportiva em Cariacica. O Cruzeiro, como mandante, recebe o Fortaleza, partida válida pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Série A. Grande abraço, boa noite e até amanhã às 19h. Termina aqui na Rede 98, 98 Talks.